Olá, bom dia! 23 de janeiro, sejam todos bem-vindos. Se você decidiu não assistir ao vivo, não está ao vivo comigo, o tema dessa live é gerenciando as interrupções e distrações. Me diga uma coisa, você sabia? Tem uma pesquisa que foi feita em 2015, onde diz que as interrupções do nosso dia podem acontecer até 60 vezes em 8 horas de trabalho e que cada interrupção pode durar cerca de 5 minutos. Isso dá uma média de até 5 horas no dia de interrupções e distrações. Você sabe como gerenciar essas interrupções e ter maior produtividade no seu dia de trabalho? É isso que nós vamos discutir hoje um pouquinho aqui, para que a gente possa ter mais produtividade dentro do tempo que nós temos. Afinal, todo mundo tem 24 horas. E por que algumas pessoas conseguem ser mais produtivas e outras nem tanto? Nessa pesquisa também, que é bem interessante, que eu estava estudando ela para preparar o nosso material, ela diz também que além, que cada distração aí, cada interrupção que a gente tem e que é muito comum, no dia a dia, porque além de todas as informações e de muitas informações que a gente tem tecnológica, nós também temos a nossa equipe, temos ali o ambiente de trabalho, principalmente em ambientes abertos. Eu escuto muito isso. Gisele, mas o que eu faço se eu trabalho em uma sala que é toda aberta, onde a todo momento tem uma pessoa que me chama, a todo momento tem um telefone que toca, a todo momento eu tenho uma demanda, E aí, essas interrupções, que às vezes a duração média é 5 minutos, pode durar 15 minutos, pode durar 20 minutos, pode se tornar uma reunião de até mesmo 1 hora que não estava previsto na sua programação. E se você não tiver nem uma programação no seu dia, como fica a sua agenda de trabalho se você nem tiver se preparado para aquele dia? E aí é que entra aquela sensação ou aquela maior reclamação no qual eu sempre ouço. Gisele, eu tenho a sensação de que o dia passou e que eu não fiz o que eu deveria fazer. Eu tenho a sensação que o dia passou e que eu só apaguei incêndio, Eu tenho a sensação que o dia passou e eu realmente não consegui focar. Eu não fui produtivo. É aquela sensação de que aquele dia foi cansado, em que eu fiz muitas atividades, Principalmente as mulheres, que querem ser multitarefas, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Fiz muitas coisas, me sinto cansada, sobrecarregada e tenho a sensação de que não fiz nada, realmente não fiz o que eu deveria fazer. Ou aquela sensação igual quando nós não fazemos a gestão do nosso financeiro, do nosso dinheiro, Nós falamos assim, mas para onde foi o nosso dinheiro, Entrou, saiu e eu não sei com que eu gastei. Você já teve aquela sensação? Ou você já falou essa frase? Entrou e eu não sei para onde foi, já acabou. O nosso tempo é a mesma coisa. É uma analogia muito... é uma comparação que dá para vocês entenderem muito bem. Se eu não faço a gestão dessas interrupções, se eu não faço a gestão daquilo que acontece no meu dia, principalmente dessas interrupções, eu vou falar exatamente isso, igual quando eu falo do meu dinheiro, Entrou, eu não sei o que aconteceu e já foi, gastei tudo, Não sei para onde foi. Então, quando nós não gerenciamos essas interrupções que vão acontecendo no nosso dia, quando nós não prestamos atenção que isso está drenando a nossa energia, que isso está acabando com a nossa rotina, nós vamos falar a mesma coisa, Entrou o dinheiro, gastei e eu não sei para onde foi. Mesma coisa do nosso dia, Passou o dia,
né? Acabou o dia, acabou a semana, às vezes acabou até o mês e eu não sei o que eu fiz nesse mês, porque eu não fiz nada que eu deveria fazer, né? Bem-vinda, Dami! Então, é como eu falei aqui, né, dessa pesquisa de 2005, e eu fiquei bem assustada, né? Olha só, quantas interrupções que a gente pode ter no dia. Se em 8 horas de trabalho, como apontou essa pesquisa, a gente pode ter até 60 interrupções, pensa, se em 8 horas de trabalho a gente pode ter até 60 interrupções, e em cada interrupção essa interrupção durar em média 5 minutos, são 5 horas de interrupção. E pra gente entrar em um estado que nós falamos de concentração, para você poder executar uma tarefa, você precisa de no mínimo 15 minutos. Então, se você precisa de no mínimo 15 minutos para entrar num estado de concentração, e se você pode ter até 60 vezes uma pessoa te interrompendo, uma situação te interrompendo no seu dia e tomando ali 5 minutos do seu tempo, 2 minutos do seu tempo, 10 minutos do seu tempo, às vezes meia hora, como que você vai entrar em 15 minutos de concentração para conseguir executar uma tarefa, para conseguir se concentrar em algo importante que você precisa fazer ou em uma tarefa mais estratégica que você precisa pensar, que você precisa planejar, né? Bom dia, Ziel, que entrou também. Bem-vindos. Então, essa arte, né, não só mais importante do que você gerenciar ali a sua energia e o seu dia, é você saber como você evitar essas interrupções no seu dia a dia, porque é isso que vai drenando a sua energia, é isso que vai evitando de você executar aquilo que você precisa executar no seu dia. Ah, Gi, não é importante então eu saber o que eu tenho que planejar no meu dia, o que eu tenho que fazer na minha semana. Não foi isso que eu quis dizer. Mas o que eu quis dizer é que é tão importante quanto você saber o que você tem que fazer, é você saber gerenciar o que você não vai fazer. Ou seja, como você vai evitar essas distrações e essas interrupções que podem acontecer. Ou como você vai evitar e como você vai gerenciar. Por quê? Porque essas interrupções pode ser que venha dos seus funcionários, que pode vir tirar dúvida com você, pode ser que venha dos seus pares, pode ser que venha do cliente, pode ser que venha ali dos incêndios que acontecem no dia, né? Antes de começar a live aqui, eu me atrasei porque o telefone tocou, né? A pessoa que me ajuda aqui no apartamento ligou que ela não ia vir porque ela passou mal à noite, começou a explicar, né? E eu tinha que começar a live, tava falando com ela no telefone, então foi uma interrupção que aconteceu, não esperada, né? Mas super entendi, mas foi uma interrupção. Então atrasou uma atividade que eu tinha um compromisso que eu já tinha planejado. Então, o primeiro passo, né, para você gerenciar as distrações e as interrupções, já começa, né, nessa análise. Ok, eu tive ali uma interrupção, vamos falar da interrupção primeiro antes da distração, porque a distração é mais desafiadora ainda para a gente gerenciar. A interrupção, como você vai eliminar ou como você vai gerenciar? Tendo uma rotina muito bem planejada e organizada, né? Sabendo o que você precisa fazer no seu dia, o que você precisa fazer na sua semana, tendo esses blocos, né, muito bem planejados. É como eu falei, eu sabia que eu tinha um compromisso naquele momento ali, que era a live, então conversei com ela, atendi ela, mas logo em seguida, né, não fiquei conversando muito porque eu sabia que eu tinha um compromisso. É como a gente fala, né, se você não tem a sua agenda, você vira a agenda do outro, né? Então, se você sabe o que você tem na sua rotina, você vai automaticamente minimizar ali as interrupções. É lógico que você não vai ser mal educada com a pessoa que vai vir te interromper. É lógico que tudo é a maneira que a gente fala, né? É lógico que você não vai dizer pra pessoa, olha, agora eu não posso te responder. Agora, né? Não. Dependendo do assunto, você trata com a pessoa, mas se você perceber que é um assunto que vai levar mais tempo e você tem ali um compromisso na sua agenda, aí você explica para a pessoa, olha, nesse momento eu não consigo
terminar a nossa conversa. Podemos agendar para um outro momento? Se for um colaborador, né, se for um funcionário ali teu, né, se for um fornecedor, se for algo que veio ali para te interromper aquela atividade que você estava fazendo. E aí é que mora o grande desafio, por mais que pareça que não seja, ou por mais que pareça que seja fácil. É onde meus clientes muitas vezes reclamam para mim: Gisele, mas eu não sei falar não. Não sei se isso acontece com vocês que estão aqui comigo. E eu digo, mas como assim, né? Ah, porque as pessoas chegam para mim, pedem alguma coisa, eu paro o que eu tô fazendo, paro tudo que eu tô fazendo naquele momento e vou atender o que a pessoa tá me pedindo. E eu digo, calma, né? Depende. Então, é onde a gente começa a ter que aprender a classificar aquilo que as pessoas também estão me pedindo naquele momento. Elas me interromperam, estão me demandando, mas aquilo que elas estão me demandando é algo urgente? Olha que pergunta importante. Aquilo que a pessoa me interrompeu e me pediu ali naquele momento, interrompeu o meu momento em que eu estou concentrada, em que eu estou executando uma tarefa que eu não poderia ser interrompida. Aquela demanda é urgente? É importante? Qual que é a diferença do urgente para o importante? O urgente, eu tenho que parar tudo realmente o que eu estou fazendo e eu tenho que atender e eu tenho que executar aquela demanda. Como que eu vou classificar se é urgente? E pode ser urgente e importante, né? É algo grande, é algo que não pode deixar para depois. É algo que tem prazo. Essa é a atividade urgente. É algo que não dá para procrastinar. É algo que, de repente, um superior seu tá pedindo, o seu chefe, seu supervisor, seu gerente. É algo que o seu cliente tá te pedindo e precisa para aquele momento. Não tem como postergar, né? Não tem como adiar. Então, ele é urgente e é importante. Essa interrupção, né, vai ali afetar, sim, as suas atividades. Então, não tem como você falar não. Ah, ok. Então, eu até compreendo. Agora, muitas pessoas, eu posso classificar, assim, com toda certeza para vocês, que muitas pessoas aceitam as interrupções no dia a dia porque elas não sabem falar não. Não sabem falar não pro outro. Então, tá lá trabalhando, tá concentrado numa atividade, né? Chega uma demanda, chega uma interrupção e a pessoa para tudo que ela tá fazendo para atender o outro. Mas porque ela tem essa dificuldade de classificar aquilo que está sendo pedido, né, entre importante e urgente e não sabe falar não, não consegue falar não, né? E se a gente precisa de até 15 minutos de concentração para entrar nesse estado de concentração, para conseguir executar uma tarefa que às vezes exige, né, um estado ali de mais planejamento, exige de nós ali uma maior atenção, como que a gente vai conseguir executar se nós não falamos não e se nós aceitamos todo tipo de interrupção? E aí é lógico que no final do dia você vai ter essa sensação de que, olha, passou o dia e eu não consegui fazer o que eu tinha que fazer. Passou o dia e eu tenho a sensação de que eu só enxuguei gelo e apaguei incêndio, né? Ah, Gi, mas como que eu posso, quais são aí as ações que eu posso ter para evitar essas interrupções? Vai ter situação que você não vai conseguir evitar mesmo. Depende do seu ambiente de trabalho, depende de onde você trabalha. É como eu disse, tem empresas que eu chego e a empresa é totalmente aberta, a sala é totalmente aberta e fica todo mundo na mesma sala. Tem empresa que cada um fica na sua sala e aí é muito mais, digamos assim, né? Muito mais prático você organizar e se concentrar. Mas tem pessoas que trabalham na rua, né? Igual eu. Em cada momento estou num lugar, né? Tem pessoas que trabalham... Então, tem N realidades de trabalho, tem pessoas que trabalham remoto, tem N realidades de trabalho que você vai precisar, né, gerenciar essas interrupções dependendo do ambiente que você trabalha. O que você vai... qual que é a primeira ação para você reduzir essas interrupções?
estabelecer, né, uma rotina de horário diário para o seu dia, né, de horário mínimo para suas atividades do dia. Então, eu sei da minha agenda do dia, eu sei ali as atividades que eu preciso entregar, os resultados, as metas que eu tenho para aquele dia, as prioridades que eu tenho para aquele dia. Então, a partir daí, né, você tende a minimizar essas interrupções. Por quê? Porque se chegar algo para te interromper, aí é o segundo passo. Você vai classificar aquilo que estão te pedindo entre urgente e importante, né? Não é importante nem urgente, é algo que eu posso conversar depois, é algo que eu posso atender depois, então eu vou falar para a pessoa que naquele momento eu não posso falar com ela, que depois nós conversamos, que eu preciso terminar aquela atividade. E aí você vai ter que aprender a dizer não, estabelecer limite, tá? Terceiro ponto, para você aprender a gerenciar essas interrupções, você vai precisar estabelecer limite e se comunicar de uma forma assertiva com a pessoa, né? O que é você se comunicar de uma forma assertiva? É você não ter aquela comunicação agressiva, ó, agora eu não posso, tô ocupado, né? Tem que terminar essa tarefa aqui porque a Gisele falou que eu tenho que ter prioridade no meu dia e tenho que ter agenda e você não é minha agenda nesse dia, né? Entendam que não é assim que eu tô falando pra você agir, tá? Vamos lá. Você sabe das suas prioridades do dia, né? Você entende ali da sua rotina, já definiu a sua meta do dia. Terceiro ponto, você vai precisar estabelecer limite, vai precisar aprender a dizer não para as interrupções, mas comunicar isso de uma forma assertiva, né? Perguntar para o outro também, né? Fazer a perguntinha para outra pessoa, para a pessoa que chegou para te interromper. Olha, é urgente? Dá para eu falar com você depois? Dá para te entregar tal dia? Dá pra gente ver isso na sexta, que é mais tranquilo? Entendeu? Você vai ter que negociar com a pessoa, né? Essa interrupção aí. À medida que você vai fazendo isso, é certo, tá? É certeiro isso. Por quê? Por experiências de outros alunos que já aplicaram. Você vai estar educando o seu funcionário, você vai estar educando ali as outras pessoas que trabalham com você. Educando em que sentido? Eles já sabem que eles não podem pedir tudo para você. Ah, não, a Gisele sabe falar não. A Gisele não faz tudo que eu peço, né? Ah, a Gisele sabe estabelecer limite. Ah, então eu não vou mais pedir para ela. Por quê? É igual criança, sabe? Que fica testando. Ah, eu vou pedir porque se ela fazer, eu vou pedir outra coisa. Porque, eu vou pedir pra Gisele, porque ela faz tudo pra mim. E aí, você faz tudo pelo outro e não faz para você. Não faz aquilo que é responsabilidade tua. Quando você vê, né, você fez tudo pelo outro, mas não fez aquilo que era responsabilidade tua, tá? Ficou claro, pessoal? Deu para entender aqui essas três estratégias, né, para gerenciar aí as interrupções no dia? E às vezes você vai ter que procurar no seu dia ali um ambiente de trabalho mais adequado, dependendo da concentração que você vai precisar ter para aquela atividade. Às vezes você vai precisar ir para uma outra sala, às vezes você vai precisar ir para um outro local, né? Eu conversei esses dias com um empreendedor, ele trabalha home office, né? A Dami falou assim, legal, Dami. Mas ele falou assim, Gi, às vezes eu não me sinto produtivo e eu vou para um coworking. Eu trabalho num coworking, fico lá e eu percebo que eu fico mais produtivo. Então é isso, você se perceber dependendo da atividade que você vai fazer, né? Às vezes é uma atividade mais burocrática, mais administrativa e você não pode ter interrupções. Então você vai procurar uma sala onde está ali com a porta fechada, onde as pessoas não vão te interromper, para você conseguir se concentrar mais, né? Onde não tem o telefone, né? E hoje, agora vamos falar aqui das distrações, né? Já caminhando um pouquinho mais para o nosso tema, porque eu falei como gerenciar as interrupções e as distrações, né? Então, lembrando lá nessa pesquisa de 2015 que eu citei, que as interrupções e as distrações constantes podem tomar aí até 5 horas do nosso tempo, de 8 horas produtivas que a gente tem.
tomando 5 horas, né, de interrupções e distrações, quanto que realmente a gente consegue produzir? Olha que loucura, né? Se a gente for parar para pensar, o quanto realmente nós somos produtivos. E produtivo significa produzir, significa executar, significa fazer o que deveríamos fazer. Contando essas interrupções e contando as nossas distrações, então, interrupções não dependem de nós. Interrupções, outras pessoas nos interrompem, né? Agora, distrações, aí está nas nossas mãos. Distrações está nas nossas mãos e é totalmente responsabilidade nossa. E olha só, nessa pesquisa, o percentual das distrações na qual mais, né, está ligado hoje às nossas distrações. E disparado, não tem jeito, né, 55% o celular, né? Aqui vocês não estão numa distração porque vocês estão no momento de aprendizado, mas 55% hoje a nossa maior distração é o celular, não tem jeito. Nós estamos, né, disparado ali numa descarga ali de dopamina, né, para o nosso cérebro a todo momento. Nessa pesquisa demonstra que nós não conseguimos ficar mais de 12 minutos sem verificar o celular. Vocês têm ideia disso? Né? Tem gente que fica até, dá ataque cardíaco se ficar mais de 12 minutos longe do celular. Então, a maior distração do ser humano hoje é o celular. Em segundo lugar, a internet, porque o celular não necessariamente você está na internet, né? O celular tem vários outros aplicativos ali, principalmente joguinhos, né? As pessoas, eu não sei como, tá? Não é aqui, né, não estou sendo aqui, não é nenhuma acusação, eu não estou sendo, né, como se diz, eu estou apontando os vilões da nossa produtividade aqui, mas joguinhos no nosso dia, durante essas horas produtivas, é um dos maiores vilões. Então, quando você está no celular, não necessariamente você está na internet, você está nas redes sociais, né? Você pode estar nessas outras distrações, né? Por exemplo, joguinhos, né? Tem pessoas até que se viciam, né, em jogos. Aqueles joguinhos que valem dinheiro, né? As pessoas se viciam, além das redes sociais. Outra distração, né? Tô lendo aqui porque eu tô com a pesquisa aberta. 27% colegas de trabalho, depois 27% também paradas para fumar, conversar durante aquela hora produtiva nossa. E-mail também é um grande vilão dessa distração no nosso dia. Você ficar abrindo o e-mail para ver se chegou o e-mail, se não chegou o e-mail, né? Reuniões também, várias reuniões no dia, reuniões que não precisava acontecer, reuniões que você não precisava estar, também é uma grande distração. Ou reunião para marcar outra reunião. Barulho, olha só, também 20% aponta a pesquisa que é uma grande distração. Então, se você trabalha num local, tem um ambiente de trabalho que é muito barulhento, né? Às vezes até chega a ser perturbador, né? Então, também é uma fonte de distração. Ou trabalhar em locais muito pequenos, local de trabalho com muita gente, também é fonte de distração. E aí, distração, pessoal, né? Diferente de interrupção, que é o outro, distração, o gerenciamento é nosso. Então, em primeiro lugar, né, é a primeira estratégia que eu dou aonde eu vou com os meus alunos. Tire a notificação do celular. Notificação no celular durante seu horário produtivo, e eu não falo horário de trabalho, eu falo horário produtivo, porque depende daquilo que você faz. Às vezes você empreende e você não trabalha durante o dia, às vezes você trabalha à noite, às vezes você, não sei qual que é o seu horário produtivo, né? Às vezes você trabalha de madrugada, às vezes você trabalha só de manhã, só à tarde. Então, eu sempre falo assim, durante o seu horário produtivo, tire a notificação do celular. O que é notificação? Aquilo que fica pulando lá na tela do seu celular. Recebi um WhatsApp, né? Recebi os canais do YouTube, né? Um novo vídeo do YouTube. Recebi uma mensagem no direct do Instagram. Tira essas notificações, porque automaticamente, quando você recebe essas notificações, você manda uma mensagem para o seu cérebro
de que você precisa ver o que aquela pessoa que tá te falando, você precisa assistir aquele vídeo, você precisa ver o que aquela pessoa postou. Não tem jeito. Mesmo que você esteja numa reunião, mesmo que você esteja num momento importante de concentração, vai passar alguns segundos, o seu cérebro vai mandar a informação para você de que, Gisele, você recebeu uma notificação, você precisa olhar o celular. Ah, mas eu preciso atender o meu filho que tá em casa, eu preciso ficar ligada no meu WhatsApp porque é uma situação importante. Tudo bem, há casos e casos, tá? Mas o que eu vejo no dia a dia acompanhando as empresas com os colaboradores, a maioria deixa ligado notificação de Instagram, a maioria deixa ligado notificação do YouTube, eu vejo. Às vezes o celular tá em cima da mesa, tá virado para cima e eu vejo lá as notificações de Instagram, notificação de YouTube, de mensagens que não tem nada a ver. Então, isso vai te distrair. Distração é o quê? Aquilo que te distrai, aquilo que tira a sua atenção. Então, primeira coisa, você tirar aí as notificações do celular. Há também uma maneira de você gerenciar as distrações, que é você olhar lá no fim do dia, todo celular tem isso, tá? Nas configurações do celular, quanto tempo você tá passando aí em cada aplicativo do seu celular. Quanto tempo você passou no YouTube, quanto tempo você passou nas redes sociais, quanto tempo você passou no WhatsApp. É absurdo, gente, quanto tempo nós passamos. É um absurdo. Então, eu trabalho no Instagram, né? O Instagram para mim é uma fonte de trabalho, né? É uma fonte de captação de cliente. Então, eu gerencio quanto tempo eu passo lá. Porque às vezes eu estou trabalhando e às vezes eu estou me distraindo. Eu sei a média de tempo que eu devo passar quando eu estou trabalhando. Se eu vejo que essa média dobrou, triplicou, o que eu já sei? Opa, Gisele, você está mais se distraindo do que trabalhando. Peraí, o que está acontecendo? Então, é uma forma também de você gerenciar as distrações quando envolve celular, né? Por quê? Porque lembra que eu falei? Não é só rede social. No celular nós temos outros aplicativos, nós temos os joguinhos, né? Nós temos outras fontes de distração no celular, né? Outros tipos de distração que nós podemos ter, né, durante o nosso dia de trabalho, como eu falei, essas paradas constantes de conversas. É lógico que você precisa conversar, se relacionar. Eu sou a primeira defensora do relacionamento e da conversa no trabalho, tá, pessoal? Mas aí você vai precisar gerenciar se isso também não pode ser uma distração. Se você tá ficando 1 hora e meia, 2 horas, né, no café que era para ser 15 minutos. Então, também são distrações que você pode gerenciar. Como que você vai ver se isso tá te atrapalhando? Nos resultados que você tem que entregar, né? Nas metas que você tem que entregar, naquilo que você tem que alcançar. Então, além de você estabelecer essa rotina, essa agenda, definir essas prioridades, né? Entender os limites, estabelecer esses limites para as pessoas, né? Comunicar de forma assertiva, é interessante você estabelecer as metas que você tem que alcançar. Então, peraí, quais são as metas do meu mês que eu tenho que alcançar? Porque se você não alcançar, você vai olhar para trás e começar a fazer uma análise crítica. Onde foi que, não que eu errei, mas onde que eu posso ter uma lição aprendida aqui, que talvez eu não dediquei tanto o meu tempo, que eu não me dediquei, né, que eu deixei me distrair, ou que eu deixei me interromper, que eu não fiz aquilo que eu poderia fazer, que eu fiz pelo outro, que eu não consegui, né, alcançar aquela meta. E uma última estratégia que eu quero deixar, né, nessa gestão aí de interrupção e distração é cuidar da sua saúde física e mental. Nossa, Gisele, isso tem a ver, né? Saúde física e mental tem a ver com eu conseguir aprender a gerenciar essas interrupções, gerenciar essas interrupções e essas distrações. Tem muito a ver, tem tudo a ver. À medida que você não cuida, né, da sua saúde física, que você tá ali, né, doente e às vezes você nem sabe, né, e da sua saúde mental também, né, você não tá bem, né, emocionalmente, você
não tá bem fisicamente, qual é a tendência, né? A tendência é a gente entrar nesse estado mais depressivo e você ir pra fuga do quê? Das distrações, né? Então, eu já não tô bem mesmo, já não consigo fazer um exercício mesmo, né? Já tô comendo tudo mesmo, baixa a sua autoestima, baixa a sua autoconfiança, aí você vai pra fuga, né? Você faz aquele movimento de luta ou fuga, seu cérebro faz esse movimento de luta ou fuga. E aí a tendência é você ir o quê? Pra fuga, que é o quê? As distrações. Eu vou para as redes sociais, eu vou mesmo pro celular, e pode entrar algo pior ainda, que são as comparações. Ela sempre consegue, ele sempre consegue, eu nunca consigo. E você entra nesse looping infinito de que todo mundo consegue e você nunca consegue, né? Então, é algo a se prestar atenção, né? Em que estado mental e físico eu estou? Se não estou bem, preciso tomar uma ação, né, para sair desse lugar, e pode ser uma ação pequena, não precisa ser uma ação enorme, não precisa ser uma ação grande. Se é a minha saúde física e eu não faço nenhum tipo de atividade física, o que eu posso começar a fazer? Não é sair do 0 e ir pro 100, né, em um dia, é sair do 0 e talvez ir pro 1. Eu posso começar com uma caminhada, eu posso começar com um exercício. Que tipo de exercício que eu posso fazer que eu não estou fazendo nenhum, né? Se é a minha saúde mental, eu posso fazer algum exercício de concentração aqui mesmo no YouTube, em casa. Posso fazer, né, de repente ali um exercício de relaxamento sozinha. Posso fazer um exercício de concentração sozinha, né? O que eu posso fazer que talvez eu não tenha recurso financeiro agora para fazer, mas na internet está tendo gratuito? Hoje temos muitas coisas gratuitas, tem mais acessibilidade nessa questão de saúde física e mental. O que talvez, né, nós não estamos conseguindo fazer é enxergar que isso está afetando também na gestão do meu dia, na gestão do meu tempo. Bom, hoje o tema era esse, já estou aqui falando, né, há 30 minutos, mas estou à disposição de vocês, né, sempre. Quero convidar para que vocês conheçam aí a jornada das minhas mentorias, tanto empresarial quanto para liderança, onde um dos módulos é gestão da energia. Por que eu não falo gestão do tempo? Justamente porque o tempo nós não gerenciamos. O tempo, todo mundo tem o mesmo tempo. São 24 horas que nós temos. O que nós temos nessas 24 horas são a nossa energia. Em que sentido? Justamente nesse que nós falamos hoje. Por exemplo, distrações e interrupções é algo que drena a nossa energia. E sem energia, nós não vamos conseguir executar aquilo que nós precisamos executar, né? E aí você vai ter aquela sensação de que você não tem tempo para nada, de que você precisa de 30 horas no dia, quando na verdade você tem as mesmas 24 horas que eu tenho, né? Então, se eu tenho 24 horas, você tem 24 horas, o que me leva a ter mais energia para executar, né? Que tipo de gerenciamento que eu faço para ter mais energia que você, né? Na minha saúde mental, física, na minha agenda. E se eu consigo, você também consegue, né? Se eu consigo ter mais resultado, você também consegue, porque tudo é treinável, tá? Por isso que na minha mentoria um dos módulos é gestão da energia. Então, só você clicar lá na minha bio que nós vamos aí fazer uma sessão estratégica gratuita, tá? De 30 a 40 minutos, onde eu vou fazer uma análise tanto da sua liderança quanto do seu negócio, né? E vou também te apresentar como funciona a minha mentoria. Então, eu te espero aí para você agendar a sua sessão estratégica, tá bom? Desejo um bom dia, um excelente dia para vocês e até mais.